A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Escola Dominical. E hoje nós temos o privilégio e a alegria de podermos estudar, olha só, a nossa lição de número 10. Ela tem por tema, Deus restaura a nossa vida. E nós vamos mergulhar no Salmo de número 26. Inclusive, eu já quero convidar você para que possamos fazer essa leitura desse Salmo. O Salmo 126, ele diz desta forma: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos. Se eu fosse você, eu me apegava nesse último versículo que diz que aquele que sai andando e chorando há de voltar com júbilo e com muita alegria, trazendo os seus feixes. O nosso texto áureo, ele diz da seguinte forma: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E a nossa verdade prática, ela diz que é Deus quem restaura a nossa alegria. Nós vamos hoje meditar nesse esboço aqui. Olha só, a nossa introdução, vamos estudar os aspectos gerais, autor, título, classificação, contexto histórico. No tópico 2, nós vamos estudar libertação do cativeiro, inacreditável libertação, um cântico de alegria, o testemunho dos gentios. E no tópico 3, restauração pós-cativeiro, saudades e lutas, uma oração e uma promessa. E hoje, em especial, nós vamos estudar tudo isso diretamente do nosso templo central. Então vamos para lá meditar no Salmo de número 126. Olha só, vamos lá. 3 sessões. Vamos ler juntos? Aqui, ó, primeira sessão, leiam comigo. O que é? Isso. De cada salmo, cada domingo a gente aprende isso. Vamos lá. O autor, se você pegar na sua Bíblia, está tudo explicado aí na sua Bíblia, você já aprendeu, Salmo de número 126. Quem é o autor? Quem é? A gente não sabe, perfeito. Por quê? Porque a gente sabe que o autor do livro dos Salmos está sempre em cima do título do livro de Salmos. Por exemplo, se você olhar o Salmo 127, quem é o autor do Salmo 127? Salomão, está escrito aí. Aqui nós não sabemos quem é o autor. Ok? Esse título diz para a gente quem é o autor. Agora o título. O título. Vejam que tem uma curiosidade, que eu acho que já domingo passado foi ensinado para você, essa curiosidade do título. Aí tem um título, está escrito o quê nesse título? Em tipos itálicos. Qual é o título desse salmo? Isso. O título em itálico, né, é Cântico de Romagem. Nós começamos domingo passado a estudar uma seção de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que todos eles são chamados de Cântico de Romagem, Cântico do Degrau, Cântico da Subida ou Cântico do Peregrino, da peregrinação. São 14 salmos pequenos, como se fossem estrofes de hinos, que o povo de Israel se utilizava e ainda hoje utiliza todas as vezes que vão a Jerusalém para as festas religiosas, como a Páscoa, como o Pentecoste, como o Tabernáculo. Na caminhada eles cantam esses 14 salmos. Cada um onde eles param, cantam. Para eles já é memorizado. É tão bom, tão bonito, nós estamos aprendendo aqui. Por isso é chamado de Cântico de Romagem, em algumas outras Bíblias, do peregrino, ou da peregrinação, ou dos degraus, ou da subida.
E a explicação que se tem para isso é que Jerusalém fica na parte mais alta do território lá da Palestina. É alto, não quer dizer outra coisa senão isso. Se vocês lembram, a história do bom samaritano diz que uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó, né? Normalmente então Jerusalém é sempre mais alto, todo mundo chamava da subida, e tinha degraus, e ali, esse é o título que está aí. A data desse salmo, a gente não tem certeza, mas a história dele é a história da volta do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. A volta do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Por isso que está escrito assim: quando Deus restaurou a sorte, quando Deus trouxe de volta o povo para Jerusalém, ficamos como quem sonha. E esse cativeiro, ele começou em 722, ele terminou mais ou menos em 530. Na verdade, começou os pedacinhos, mas em 600 antes de Cristo foi que todo Judá foi levado cativeiro, primeiro para a Babilônia, para a Síria, depois para a Babilônia e depois para a Medo-Persa. Passaram 70 anos com todo o povo lá e eles voltaram, e esse salmo vai falar da volta deles. Portanto, se quisermos dizer alguma coisa perto de 530 antes de Cristo, esse cântico narra essa história. Legal? Qual a classificação? Nós já vimos: cântico de romagem, hinos. Nós dissemos que nós estamos estudando o livro de Salmos. Livro de Salmos, nós demos um título para o livro de Salmos, que foram orações e canções da alma, cânticos da alma, certo? Então a classificação é um cântico que usava o cântico de romagem. Todo mundo conhece essa classificação. Quando disser a você assim: vamos ler um salmo, cântico de romagem dos degraus, você já aprendeu. De 120 a 140, não tem como errar. São 15 salmos que estão aí como se fossem hinos e músicas, como a orquestra e o coral canta, tá bom? O contexto histórico, você já viu comigo. O contexto histórico foi o exílio para a Babilônia, depois que se transformou, começou com a Síria, com Senaqueribe. Babilônia, não se preocupe muito com isso, mas só para vocês saberem, depois a Babilônia, Nabucodonosor, e depois a Pérsia, que está na Bíblia, vários reis da Pérsia, como Assuero, Ciro, Dario,